Saudações, amados irmãos, queridos amigos, graça e paz seja sobre vós e família. Esse é o meu desejo da parte de Deus, o nosso Pai, por meio do seu amado Filho, Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Gênesis, professo a fé adventista do sétimo dia e venho a vós, em nome e por amor de Cristo Jesus, trazer-vos mais uma mensagem. Essa mensagem, acredito eu, foi me concedida pela guia do Espírito de Cristo. E eu convido a todos a provar se essa mensagem verdadeiramente é do Espírito de Cristo. Por isso, todos vocês devem, com o espírito humilde, assim como um bom bereano, examinar tudo aquilo que será apresentado. Esse convite eu faço em nome de Jesus a todos vós. O tema do nosso estudo é esse que está na tela. Vencendo os pecados e resistindo às tentações pelo poder da palavra de Deus. Esse é um tema maravilhoso que todo cristão deveria compreender seu verdadeiro sentido e significado. O que seria esse poder da palavra de Deus? E como podemos obter esse poder? Essas respostas e outras encontraremos ao decorrer do nosso estudo. Comentário. O objetivo desse vídeo é desmistificar a má compreensão que a teologia tem operado na mente das pessoas com respeito às coisas espirituais que Deus diz e promete em sua palavra. Então esse é o objetivo desse vídeo. O primeiro texto base do nosso estudo, ele se encontra num livro muito conhecido em nosso meio, que é Desejado de Todas as Nações. E a palavra de Deus diz assim: o meio por que podemos vencer o maligno é aquele pelo qual Cristo venceu. O poder da palavra de Deus. É esse meio que Cristo quer nos conceder. É esse poder que Cristo quer conceder a ti e a mim. Mas o que é esse poder? Vamos continuar. Deus não nos rege a mente sem nosso consentimento. Mas se desejamos e buscamos conhecer e fazer, olha a condição, e fazer a sua vontade como um todo, no comer, no beber, no vestir, no se comportar, pertence-nos a promessa. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, essa é a promessa. Conhecer a verdade como é em Cristo Jesus. Esse é o poder. Esse é o poder da palavra de Deus. Por que essas igrejas estão aí, todas caídas? Porque não tem o poder da palavra de Deus, que é o quê? A verdade pura e não adulterada. Então essa é a promessa. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Do quê? Do pecado, do cativeiro do pecado. E a mesma verdade nos guardará das tentações. Se alguém quiser fazer a sua vontade, conhecerá a respeito da doutrina. Conhecer. Então o poder é o conhecimento puro da verdade da palavra de Deus. Todo homem é livre para escolher que poder o regerá. Se é o poder do engano ou o poder da verdade. Pelo poder da verdade, o homem conhece o poder do engano e ele, assim, poderá tomar a sua decisão. Se ele será regido pelo poder da palavra, a verdade de Deus, ou o poder do inimigo, que é o engano, a mentira. Outro texto que se encontra no livro Para Ser Como Jesus diz: então Cristo convoca todo seguidor decidido, todo verdadeiro soldado a lutar por ele, assegurando-lhe, ou seja, prometendo-lhe que há libertação para todo seu seguidor, para todos os que obedecerem, olha a condição,
para todos que lhe obedecerem às suas ordens. Então, para todos que obedecem às suas ordens, ele assegura poder contínuo, ou seja, a compreensão da verdade progressiva. Ele assegura e promete, sob condição de buscar conhecer a vontade de Deus e a ela obedecer. Ciência do bom viver. Muitos, olha como começa o texto. Muitos dos que uma vez conheceram o poder, ou seja, a verdade da palavra de Deus, têm se achado onde não há nenhum reconhecimento dele e anseiam pela divina presença. Triste, não? Mas essa é a realidade de muitos que acham que estão seguindo a Cristo, infelizmente, mas não estão recebendo o verdadeiro poder da palavra de Deus, que é a verdade pura e não adulterada. Mais um texto, Carta 130, diz: o coração carece de um poder que só se encontra na palavra de Deus. Qual é esse poder? O conhecimento puro da verdade, como é em Cristo Jesus. Esse poder é o pão da vida, que, comendo dele, o homem viverá para sempre. Eis a promessa. Não deve ele meramente provar ocasionalmente do pão que desce do céu, mas todos os dias. Deve viver das palavras que são espírito e vida para o recebedor. Aí está o poder. O sincero tomar posse da verdade, o apropriar-se pessoalmente das palavras de Cristo, opera uma transformação no caráter. Esse é o poder que Satanás luta para que os homens não recebam. O conhecimento puro da palavra de Deus. Continuando, no mesmo livro, Desejado de Todas as Nações. Quando aprendermos o poder, ou seja, ordens e promessas de sua palavra, não seguiremos as sugestões de Satanás para obter alimento ou salvar a vida. Nossa única preocupação será: Senhor, qual é a sua ordem? Qual a sua promessa? Sabendo isso, obedeceremos ao primeiro, ou seja, às suas ordens, e confiaremos na segunda, suas promessas. 2 Pedro 1, do 3 ao 4 diz: conforme o seu divino poder, deu-nos todas as coisas, ou seja, nos revelou todas as verdades que dizem respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a glória e virtude, pelas quais nos são concedidas grandíssimas e preciosas promessas, para que através dessas possais ser participante da natureza divina, da santidade, havendo escapado da corrupção que há no mundo, pecados através da concupiscência. Então, o poder divino é o meio que Deus nos concede a compreensão da sua vontade. E assim nós podemos, se quisermos, livre e voluntariamente, obedecê-lo e ser libertos do pecado e assim resistir às tentações com o assim diz o Senhor, como Cristo enfrentou o inimigo. Sem o poder divino operando no entendimento, a mente humana não pode aprender
os sentimentos da elevada e enobrecedora verdade. Não pode ler o livro da natureza, nem entender a singeleza da piedade que aí se encontra. Ou seja, veremos ao decorrer do estudo que a expressão poder, né, da palavra, ou o poder que opera na mente, tem dois sentidos. O poder da palavra é a verdade compreendida, como ela é em Cristo. O poder que opera na mente para a compreensão da palavra é aquele poder que Cristo está enviando. Vamos ver um pouco mais à frente qual é o meio que ele envia esse poder e como é operado isso. Mas o poder que opera na mente é a iluminação divina que Cristo deseja operar na minha e na sua mente para que recebemos o poder da palavra, que é o quê? A verdade pura. Então perceba, existe dois sentidos quando se fala do poder de Deus. O poder da palavra é a compreensão ou a própria verdade, como é em Jesus. E existe o poder que opera em nossa mente para nos dar discernimento da verdade contida na palavra de Deus. Só para vocês entenderem, né, essa questão. Mas vamos continuar e ao decorrer vocês entenderão, né, pela própria palavra de Deus. A menos que o poder divino seja introduzido na experiência do povo de Deus, falsas teorias e ideias erradas cativarão a mente. Cristo e sua fé será sem poder, sem vida. Ou seja, se esse poder que Cristo está enviando para ser operado em nossa mente não nos for concedido, Satanás vem com falsas teorias. Ou seja, o seu poder enganador em nossa mente. Por isso que temos que suplicar por esse poder. Tanto o poder que nos dá discernimento da palavra, como o poder da palavra que é a verdade pura e não adulterada. Testemunho diz: aponderar-se-á o homem do poder divino, ou seja, daquele poder que lhe dá discernimento da palavra de Deus, e com decisão e perseverança resistirá a Satanás? Ou seja, depois que nós nos apropriamos desse poder, será que eu e você resistiremos ao poder de Satanás? Porque não é suficiente apenas receber o poder, porque muitos podem receber esse poder, mas quando a tentação vem, eles não resistem. Então você veja que o poder que é concedido não é um poder miraculoso que Deus vai colocar dentro de você e de mim, e esse poder vai tirar o desejo de pecar ou de fazer algo que desagrada a Deus. Não. Esse poder é algo racional, não é como muitos estão imaginando. Ah, Deus me dá o poder para vencer os meus pecados. Ah, me dá o poder para resistir às tentações. Não é bem assim. O poder é algo racional. É Deus trabalhando na sua mente, dando discernimento da palavra dele e comunicando na sua mente o poder dessa palavra, que é a verdade, para que você, habilitado com esse poder, possa vencer os seus pecados, ou seja, obedecer essa palavra e abandonar os seus pecados e resistir às tentações quando sobrevier a ti. Então, é algo racional. Continuando, Mensagens Escolhidas diz: o homem não pode vencer as tentações de Satanás sem combinar o poder divino com a sua habilidade, que é o quê? A sua obediência. Eu comecei aqui, não terminei. Vamos voltar aqui. Aponderar-se-á o homem do poder divino e com decisão e perseverança resistirá a Satanás, como Cristo lhe deu o exemplo em seu conflito com o inimigo no deserto da tentação? Deus não pode, contra a vontade do homem, salvá-lo do poder das artimanhas de Satanás.
O homem deve agir com sua força, ou seja, decisão e obediência voluntária, ajudado pelo poder de Cristo, ou seja, discernimento, que está falando ali na sua mente constantemente, mostrando o engano, a mentira, as tentações, as falsas teorias, de modo a resistir e vencer, seja qual for o custo para si. Então o poder não vem tirar o nosso desejo de pecar, ele vem nos habilitar a compreender esses ataques, esses pecados, para, se quisermos, por nossa ação voluntária, vencer, seja qual for o custo para nós mesmos. Então é assim que Cristo está disposto a comunicar esse poder sobre a nossa mente. Entenderam? Não é algo miraculoso ou espiritualista, como muitos cristãos imaginam. Muitos estão esperando um poder, Deus me dá poder para vencer os meus pecados, e não sabe o que é esse poder. E Satanás mantém eles enganados, acomodados, esperando um poder, quando na verdade Deus já está comunicando esse poder a eles. Estão entendendo o engano de Satanás? Por exemplo, eu tive essa compreensão desse engano através do poder que maravilhosamente Deus me concedeu e está concedendo a vós, para que vós compreenda, todo esse engano do inimigo com respeito à compreensão correta desse poder. O homem não pode vencer as tentações de Satanás sem combinar o poder divino trabalhando na sua mente, habilitando a compreender seus pecados através da palavra de Deus, e também dando força para que eles resistam às tentações quando vier sobre eles, sobre nós, com a sua habilidade. Então o poder deve ser combinado. O poder deve ser combinado com a nossa habilidade, ou seja, o nosso esforço, a nossa obediência voluntária a Deus. Continuando, Atos dos Apóstolos é o livro e diz: deve haver cooperação entre Deus e o pecador arrependido. Qual é essa cooperação? E isto é necessário para a formação de corretos princípios de caráter. Deve o homem fazer veemente esforços para vencer o que o impede de alcançar a perfeição. Mas, para alcançar êxito, ele depende inteiramente de Deus. Por si mesmo, os esforços humanos não são suficientes. Sem a ajuda do divino poder, ele de nada vale. Percebem? Então, para que eu e você possa vencer os pecados e resistir às tentações, nós precisamos suplicar e esperar esse poder que vem do alto para trabalhar em nossa mente e nos dar discernimento do poder que está na palavra de Deus, que é a verdade pura e não adulterada, que muitos aí estão em falta, infelizmente. Deus age e o homem também. A resistência à tentação deve partir do homem, que por sua vez deve obter de Deus o poder. Glória a Deus. O esforço humano nada realiza sem o poder divino. E sem a cooperação, obediência voluntária e prazerosa, o esforço divino é, em relação a muitos, de nenhum proveito. Ou seja, Deus dá o poder, através da sua presença, para ser operado na mente humana. A mente humana tem a compreensão da sua verdade, sabe qual é a sua vontade, conhece o engano, mas fica, vivendo uma vida como a grande maioria vive. Então o esforço divino de nada vale sobre essas pessoas. Deus comunicou o poder e elas continuam esperando algo miraculoso,
acontecer, quando na verdade deveriam colocar esse poder em prática, custe o que custar. Desejar todas as nações, diz, é manifesto que o poder que opera através das fraquezas da humanidade é o poder de Deus. E somos assim animados a crer que o poder que auxilia a outros, tão fracos como nós, nos pode ajudar a nós. Amém! Amém! Sem esse poder, eu e você estamos totalmente sobre o poder de Satanás, que é o quê? O engano e as falsas teorias. O pecado. Comentário. Ao decorrer do estudo, ficará claro que o poder divino e a força celestial que o homem precisa clamar constantemente ao Senhor para repousar sobre sua mente não é o que milhões imaginam que seja, desejam e interpretam. Esse poder é oferecido aos homens para lhes dar todas as oportunidades de compreender corretamente a palavra de Deus e a ela prestar a obediência agradável. Existe o poder da palavra de Deus, que é a verdade pura e não adulterada, e existe o poder que opera na mente fraca e cega dos homens, que o habilita a discernir corretamente todas as verdades contidas dentro da palavra de Deus. O poder que opera na mente humana para fazer discernir a verdade corretamente é o mesmo poder que operou na mente dos profetas. Vamos lá. Nos lugares celestiais, é o livro e diz: quanto melhor compreendermos a verdade como se encontra na palavra de Deus, tanto melhor saberemos como santificar nossa vida pela palavra de Deus. Então é esse poder que Satanás está trabalhando para que eu e você não receba a compreensão perfeita, correta da palavra de Deus. Porque esse poder vai mostrar todas as suas artimanhas, todos os seus pecados, todos os seus enganos. Esse é o poder que ele treme, que os homens recebam. Mensagens escolhidas, continuando. Ele enfrentou e repeliu, Jesus enfrentou e repeliu o inimigo na força de assim diz o Senhor. Então Cristo venceu o inimigo na força. Que força? Do assim diz o Senhor. E como ele recebia essa força? Através da compreensão da palavra de Deus. Vamos ver isso. Não só de pão viverá o homem, disse ele, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É o privilégio de todos os tentados da terra ter essa força. Amém. Onde encontramos essa força? Vamos lá. E a maneira por que isso se realiza, Cristo nula mostrou. Porque meio venceu o conflito contra Satanás? Pela palavra de Jeová. Unicamente pela palavra pode resistir à tentação. Mas se nós não compreendemos a palavra, podemos resistir? Não, não. Se nós não compreendermos a palavra de Deus, podemos vencer os nossos pecados? Não. Então veja que é algo claro, racional, que muitos não entendem. Estão aí pedindo um poder para vencer os seus pecados, que não é o poder que Deus quer conceder a essas pessoas. Vamos lá. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para
discernir, ou seja, apontar, apresentar os pensamentos e intenções do coração. Mas se não recebemos o poder sobre a nossa mente, para discernir o poder dessa palavra, que é a verdade pura, para enfrentar Satanás, estaremos nas mãos dele. Jesus repousava na sabedoria e força de seu Pai Celeste. Declara: o Senhor Jeová me ajuda, pelo que me não confundo. Então a ajuda era para que ele não fosse confundido. Confundido com o quê? Com o engano, com a mentira, com o pecado. Então essa era a ajuda. Ele repousava na sabedoria e na força do seu Pai. E onde ele encontrava essa força e sabedoria? Na palavra do Pai. E sei que não serei confundido. Eis que o Senhor Jeová me ajuda. Mostrando o seu próprio exemplo, diz-nos: quem há entre vós que tema ao Senhor? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme sobre o seu Deus. Ou seja, se confiarmos no Senhor, quando estivermos de frente de tentações, nas trevas, confiemos nele, que ele nos dará poder para que nós, habilitados com o poder da palavra dele, possamos enfrentar as trevas. Romanos 10, 11. Porquanto as Escrituras diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Ou seja, receberá poder para compreender a palavra de Deus e assim, se quiser, enfrentar a Satanás e vencer os seus pecados, obedecendo a palavra e negando, rejeitando, deixando, abandonando o pecado. Custe o que custar. Essa é a realidade e a condição do plano de salvação. Tiago 1, do 2 ao 5 diz: meus irmãos, considerem tudo isso como alegria, quando caírem em diversas tentações, sabendo disto, que a prova da vossa fé opera a paciência, que a paciência, no entanto, realize a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem vos faltar coisa alguma, ou seja, todo pecado deve ser vencido. Se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos os homens dá liberalmente e sem acepção, e lhe será concedida. Como é que Deus dá sabedoria? Através do poder operado na mente, que nos dá discernimento, que abre a nossa mente cega e nos faz discernir o poder da palavra dele, que é a verdade, para que com essa verdade possamos vencer os nossos pecados e resistir às tentações para a honra e glória dele. A luz é enviada para desfazer as trevas, porém, em seu excessivo orgulho, a rejeitam, preferindo continuar às escuras. É o que acontece com muitos. Deus envia a luz. O que é a luz? A luz tem o mesmo significado, é a revelação da palavra de Deus. É a iluminação que Deus comunica na mente humana para que a palavra fale com poder na mente humana, habilitando essa mente com a verdade pura como é em Cristo Jesus. Aquele que ordenou que a luz resplandecesse no meio das trevas, lança luz na mente de toda pessoa, que o contemple devidamente, amando supremamente e manifestando inabalável fé nele. Sua luz brilha nas recâmaras da mente e no templo da alma. Seu coração está repleto da luz do conhecimento da glória que brilha na face de Jesus Cristo. E com essa luz vem discernimento espiritual. Aí está o poder.
O poder que ilumina a mente e o poder que é comunicado através da palavra de Deus, que é a verdade pura e não adulterada. Comentário. Por não compreender o verdadeiro significado desse poder e força da palavra de Deus, milhões de adventistas, infelizmente, estão pedindo e esperando um poder para vencer seus pecados e resistir às tentações, que Deus nunca os dará. Nunca os dará esse poder que eles estão esperando. Esse poder que tire de maneira miraculosa o desejo pecaminoso. Isso não existe. Por essa razão, eu peço e convido a todos a prestar muita atenção em tudo que será apresentado, e assim poderão ter a verdadeira compreensão desse poder que Deus está disposto a nos conceder em Cristo e por meio dele, para que possamos fazer a nossa parte na obra de vencer os pecados e resistir às tentações. Para entendermos o verdadeiro sentido espiritual desse poder da palavra, será colocados uma sequência e ordem de textos, os quais nos guiará na verdadeira compreensão como é em Cristo Jesus. Vamos lá. Primeiro texto, Jesus meu modelo. Aquele que nada faz, esperando ser coagido por algum poder sobrenatural, continuará esperando imerso em apatia e trevas. Deus deu sua palavra. Ele fala a nossa alma em linguagem inconfundível. Não basta a palavra de Deus da sua boca para mostrar qual é o nosso dever e nos incentivar a cumpri-lo? Claro que sim. É uma pergunta afirmativa, sim. Não basta a palavra de Deus de sua boca para nos mostrar o nosso dever, para apontar, revelar os nossos pecados, para que com essa palavra possamos dizer não para o pecado? Claro que sim, basta. Sua palavra basta, mas nós somos totalmente dependentes do poder que vem dele para nos fazer discernir sua palavra, porque sem esse poder nós estaremos nas mãos do inimigo, sobre o poder enganador do inimigo. Mais um texto. Cristo via o poder, o enganador poder de Satanás sobre a mente dos homens. O falso discernimento, a má compreensão da palavra de Deus. Cristo via isso e o que ele fez? E empenhou-se a vir a este mundo. Para quê? Para dar um poder. Qual é o poder? Vamos lá. O Redentor do mundo veio do céu para ajudar o homem em sua fraqueza. Para quê? No poder que Jesus lhe veio trazer, ele se torne forte para vencer o apetite e a paixão, fazendo-se vitorioso em todos os pontos, através do poder que ele veio trazer. E qual é esse poder? Muitos não vão gostar de ver os textos aqui. Esses textos não são usados e explicados nos púlpitos. Por quê? Porque a teologia é uma teologia falsa. Essa teologia atual de nossas igrejas, com respeito a essas coisas, é uma teologia falsa. E vocês tirarão a prova ao decorrer do estudo. Basta ficar aí atento em oração e saberá de maneira clara que o que eu estou falando não é meramente da boca para fora, mas uma realidade. Vamos ver qual é esse poder que Cristo veio trazer. Fundamentos da educação cristã. Aqui é da nossa fé. Eu estou trazendo uma mensagem com textos da nossa fé, do Espírito e Profecia. Eu não estou trazendo aqui uma mensagem que eu sonhei, que eu vi, da Testemunha de Jeová, da Assembleia, não. Da nossa fé. Quer negar, negue os textos. Negue o Espírito de Profecia. Cristo consentiu em vir ao mundo na forma humana, a fim de dar um poder que por nenhum outro meio lhe seria dado a adquirir.
Qual seria esse poder? Pergunta a profeta. E ela responde, pelo Espírito de Deus: o de aponderar-se, o de apropriar-se de suas verdades, da sua palavra, e praticá-las à risca. Então eu tenho que me apropriar do poder da palavra, as verdades, e para que essas verdades sejam um poder sobre mim, eu tenho que praticá-las. Senão não é um poder. Eu não vou vencer coisa nenhuma. Eu não vou resistir a tentação nenhuma. Então é uma cooperação divina humana, como lemos os textos acima. Deus age, o homem age. O poder divino age e o poder humano age, ajudado pelo poder divino. Ele dá sabedoria aos mansos e humildes, habilitando-os, ou seja, abrindo suas mentes a ajuizar do que é a verdade, da sua palavra, trazendo à luz em sua mente o porquê e para quê, indicando o resultado de certas ações. Entenderam? Nós não temos sabedoria nem força para vencer os pecados e defeitos de caráter, certo? E isso pertence ao Senhor, com certeza. E Ele as concede a todos os que, em humildade e contrição dele, busca auxílio. Vamos lá. Em nosso decaído estado, com faculdades enfraquecidas e visão restrita, somos incapazes de as discernir corretamente. As palavras de Deus está falando aqui. Necessitamos de revelação mais ampla, ou seja, necessitamos de um poder que venha do alto sobre a nossa mente, para ortogar a revelação correta de sua palavra escrita. Então nós somos cegos, precisamos do poder, mas quando o poder opera, aí Deus deixa sobre nós a obediência voluntária, a obediência prazerosa, custe o que custar. Deus age, Deus opera pelo poder e o homem opera pela sua obediência livre e voluntária. Sem Cristo não nos é possível vencer um só pecado ou resistir à menor tentação. Muitos necessitam do Espírito de Cristo e de seu poder para iluminar-lhes o entendimento, da mesma maneira que o cego Bartimeu precisava de sua vista natural. É o que acontece aqui. Em nosso decaído estado, com faculdades enfraquecidas, o homem não pode vencer seus pecados e resistir às tentações, não é porque ele não pode fazer isso, é porque a sua mente não consegue lutar com o poder de Satanás, que é o poder enganador em sua mente fraca. Ele precisa receber o poder de Deus em sua mente para capacitá-lo, para habilitá-lo a discernir o poder da palavra, que é o quê? A verdade pura e não adulterada, como é em Cristo Jesus. Esse é o poder que nós precisamos clamar. O mesmo poder que fez a terra nos guarda de pecar, para a salvação que está preparada para ser revelada nos últimos dias. Então, o mesmo poder que fez a terra, como foi que a terra foi feita? Hebreus. Pela palavra, Hebreus 11, pela palavra de Deus. Mas como é que esse poder cria em mim um coração novo? Muitos também estão interpretando errado essa questão. A palavra, ela cria santidade. A palavra cria um coração novo. A palavra transforma o coração de pedra num coração de carne, sim. Mas isso não é como muitos imaginam. Acha, se eu ler a palavra e confiar nela, ela vai fazer algo sobrenatural. Ou seja, eu vou na palavra e ela diz,
Deus vai te santificar. Se eu crer naquilo, naquele mesmo momento, a palavra vai, me santificar. Isso não existe. Isso é uma má interpretação. A palavra cria de acordo com a cooperação humana. A palavra transforma a nossa mente semelhante ao caráter de Cristo, contido na sua palavra, quando nós a recebemos com um coração humilde, cremos nessa palavra, no poder dessa palavra e colocamos em prática perseverantemente. Assim, o nosso caráter vai ser sendo transformado de glória em glória, na semelhança do divino. Toda força nos pertence. Escondi a tua palavra, a força está na palavra, na compreensão correta. Olha só como começa o texto. Toda a sua força nos pertence. Aí continua. Escondi a tua palavra, ou seja, escondi a tua força, o teu poder no meu coração. Diz o salmista, para eu não pecar contra ti. Ou seja, Deus comunica a palavra na mente humana, o homem guarda essa palavra e quando vier a tentação, ele diz, não, ficarei firme no meu Senhor. E ele falará, assim diz o Senhor, não me submeterei. É assim que o homem vence os pecados e resiste à tentação. Essa é a força que todo homem pode receber, se assim desejar e buscar na palavra. Pela palavra dos teus lábios me guardei das veredas do destruidor. Então, a palavra de Deus, compreendida corretamente pelo poder que dele vem sobre a nossa mente, essa palavra pode nos dar poder para vencer os nossos pecados, como também para discernir as armadilhas, os ataques do inimigo sobre qualquer disfarce. Tiago 1, 21 a 22 diz, por isso, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão, com humildade, a palavra que vos em vós enxertada, a qual pode salvá-lo do pecado as vossas almas. Como? Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Não adianta receber o poder na minha compreensão. Se eu não colocar esse poder em prática, a palavra é um poder. Quando? Quando a praticamos. Se nós conhecemos a verdade, ainda que seja a verdade correta, e nós não nos esforçamos por amor a Cristo para colocar essa verdade em prática, ela não é um poder que vence o pecado. Ela não é um poder que resiste à tentação. A palavra é um poder sobre mim e sobre você, quando a aceitamos, confiamos e praticamos, seja qual for o custo para nós. Tudo nos é oferecido em sua palavra, tudo. Se recebemos com verdadeira fé e perfeita obediência a palavra, temos a libertação. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como é que ela liberta? Se eu conhecer a verdade, ela me liberta primariamente do engano. Todos que conhecem a verdade, automaticamente é liberto do engano. Mas nem todos que são libertos do engano é liberto do pecado. Estão compreendendo? Todos que conhecem uma verdade que
revele o engano, todos esses são libertos do engano, já não estão mais enganados. Mas nem todos que são libertos do engano são libertos do pecado, porque o pecado, para ser liberto do pecado, é preciso colocar a verdade em prática. Colocar a verdade no lugar do pecado. Porque quando nós abandonamos um pecado e praticamos a verdade, aquela verdade toma o lugar do pecado. Isso é santificação. Isso também é salvação progressiva do pecado. Continuando, fundamentos da educação cristã. Quando eu não ler essas referências, os irmãos já sabem que está aqui embaixo do texto, ok? Por meio da compreensão das verdades da Bíblia, pelo poder de Deus em nossa mente, já vimos, né? Que precisa um poder operar para que nós tenhamos a compreensão. Por meio da compreensão das verdades da Bíblia, estarão melhor habilitados a ocupar posições de responsabilidade. Serão fortalecidos, olha a força, contra as tentações que irão assediá-los por todos os lados. Foi o que eu falei. Eu falo com as minhas palavras e embaso com a palavra de Deus tudo aquilo que eu falo. A minha explicação. Um rico banquete é preparado para os que aceitam a Cristo como seu Salvador pessoal. Qual é esse rico banquete que Cristo oferece para recebermos força, poder todos os dias? Dia a dia, ao participarem de sua palavra, são nutridos e fortalecidos. Todos têm a oportunidade de participar do pão do céu, estudando a palavra de Deus e obtendo assim força espiritual. Guardem essa palavra, força espiritual. Como é que recebemos essa força? Como é que o poder opera em nossa mente para que sejamos fortalecidos na palavra de Deus? Vamos lá? Pergunta: qual é o meio que Cristo usa para ministrar em nossa mente o poder iluminador e assim obtermos força espiritual para vencermos os pecados e resistirmos às tentações? Vamos lá saber? Vamos lá, a palavra de Deus nos diz, né? Ela mesmo nos dá a explicação. Um pouco aqui, um pouco ali, né? Assim que se estuda. Mensagens aos jovens diz: ao vos erguerdes pela manhã da cama, acaso experimentais o senso de vossa impotência, vossa necessidade de forças vindas de Deus? Será que nós sentimos essas necessidades? Se assim for, o que acontece? E humilde e sinceramente expondes vossas necessidades ao Pai Celeste? Se assim for, os anjos anotam-vos as orações, e se as mesmas não partirem de lábios fingidos, quando estiverem em risco de errar conscientemente, de exercer uma influência que leve outros a errar, vosso anjo da guarda estará ao vosso lado, impulsionando-vos a seguir melhor direção, escolhendo as palavras para proferirdes e influenciando-vos as ações. É assim que o poder opera em nossa mente. Se não vos sentis em perigo, e se não fazeis nenhuma prece em busca de auxílio e força para resistir às tentações, é certo vos extraviardes. Vossa negligência do dever será registrada nos livros de Deus no céu, e sereis achados em falta no dia da provação. Continuando. Cada manhã e cada noite devem acender a Deus fervorosas orações pedindo sua bênção e orientação.
Anjos ouvem as manifestações de louvor e a oração de fé e levam as petições àquele Jesus, o mediador, que ministra no santuário em prol de seu povo e apresenta essas orações ao Pai, seus méritos, em favor deles. A oração genuína se apega à onipotência e concede a vitória aos seres humanos. Ajoelhado, o cristão obtém força para resistir à tentação. Então estamos vendo de maneira clara, a força nos é dada, a força, a clareza de pensamento, a clareza da palavra de Deus nos é dada através do ministério celestial, o ministério dos anjos, que opera em nossa mente o quê? A luz divina. Vamos lá. Deve orar pedindo poder, esperar poder e receber poder, a fim de que cresçam até a estatura plena de homens e mulheres em Cristo Jesus. Orar. Já vimos quem é que leva as orações? Quem é que trazem as bênçãos? Os anjos. Muitos adventistas têm mais de 20, 30 anos e não conseguem entender essas coisas. Por quê? Porque seus pastores, seus líderes não ensinam essas coisas. Mais um texto, testemunho 4. Deixem que a vigilância e a oração diária sejam sua salvaguarda. Então os anjos de Deus estarão ao seu redor para quê? Para quê? Para lançar luz clara e preciosa sobre a mente e sustê-la com força celestial. Quando você experimenta lutar independentemente na sua própria força, os anjos celestiais são repelidos, ou seja, Cristo dá ordem, deixai-os, e se retiram pesarosos de sua presença, deixando-a lutar sozinha. Então não faça isso. Clame em oração para que o Senhor envie esses anjos, representante do seu espírito, para operar na sua mente essa força celestial, esse poder que lhes faz discernir a palavra de Deus e compreender a verdade pura, para que vós possa resistir ao inimigo, compreender todos os seus ataques, todos os seus pecados, sobre qualquer disfarce. Caminho a Cristo diz: força e graça foram providas por meio de Cristo, sendo levadas ou sendo trazidas do céu pelos anjos ministradores a toda alma crente que ora fervorosamente. Sem a graça de Cristo, acha-se o pecador em estado desesperador. Coisa alguma pode ser feita em seu favor, mas pela graça divina é comunicado ao homem poder sobrenatural, que opera em seu espírito, mente, coração e caráter. É pela comunicação da graça de Cristo que se discerne o pecado, as armadilhas do inimigo em sua natureza odiosa, sendo afinal expulso do templo da alma. Mas quem é que comunica essa graça na mente humana para se fazer discernir o pecado, os enganos? Vamos lá. Pela graça que lhe é comunicada por Cristo, pode ele ser habilitado a vencer. Vamos lá. A missão dos dois ungidos, o contexto aqui fala dos anjos, os dois ungidos significa os anjos, é comunicada ao povo de Deus aquela graça celestial que somente pode fazer de sua palavra uma lâmpada para os pés e uma luz para o caminho. Então, quando os anjos comunicam essa graça, que é uma iluminação divina, a mente humana pode compreender essa palavra. E assim essa palavra será luz para os seus pés. Estão compreendendo? Isso aqui vocês não vão encontrar em lugar nenhum. Isso aqui é Deus que está nos concedendo como misericórdia. Pode procurar em qualquer púlpito. Não vai encontrar.
Nessa perspectiva aqui vocês não vão encontrar. É uma misericórdia que Deus está trazendo nesses últimos dias. Continuando, precisamos conhecer melhor do que conhecemos a obra dos santos anjos. Por que, irmã, ele falou isso? Porque muitos não conhecem. E por não conhecer, fazem interpretações falsas das palavras de Cristo, das coisas espirituais. Por quê? Porque não conhecem e compreendem a profundidade da obra do ministério angelical. Outro texto, nossa alta vocação, diz: foram-me mostrados anjos de Deus todos prontos ao quê? A comunicar graça e poder na mente humana, aos que sentem necessidade de força divina. Então, se você não sente necessidade de força divina, se você não compreende o meio pelo qual Deus está desejando comunicar essas coisas, o poder, a graça, para que você receba o poder da palavra dele, que é a verdade pura, a compreensão correta, infelizmente, meu irmão e minha irmã, você estará com muita facilidade de estar no engano do inimigo, no poder do inimigo. Mais um texto, maravilhosa graça, diz: ao mesmo tempo devemos sentir inteira dependência de Deus e confiança nele, pois sabemos que nada podemos fazer sem o auxílio de sua graça e poder. Como é que esse auxílio vem a nós? Através do ministério dos anjos, que é uma representação, que é a presença do seu Espírito vindo aos homens. Continuando, Caminho a Cristo é o livro. O adversário procura continuamente obstruir o caminho para o trono da graça, para que não obtenhamos, pela súplica fervorosa e fé, graça e poder para resistir à tentação. Percebe que o ministério dos anjos estão envolvido em tudo. E isso não é pregado. Por quê? Porque essa falsa teologia está aí, dominando as igrejas. Assim como a teologia dos escribas e fariseus dominavam a igreja de Deus no tempo de Cristo Jesus e dos apóstolos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo opera no coração e na mente como educadora. Como assim? Vamos lá. Aos santos anjos pertencem a mais alta educação, a mais verdadeira cultura, o mais exaltado serviço ao alcance de seres humanos neste mundo. Anjos de luz e poder se acham sempre perto para proteger, confortar, curar, instruir e inspirar, através do poder que Deus coloca sobre eles, da luz que Deus coloca sobre eles para iluminar nossa mente. Assim recebemos o quê? A educação, por essa graça que os anjos comunicam em nossa mente. A verdadeira educação. Se abrissem os olhos dos que constituem a Assembleia, teriam visto anjos de Deus no meio deles, derramando raios de luz através das trevas do erro e abrindo suas mentes e corações à recepção da verdade. Essa é a obra dos anjos, ocultada em nosso meio. Sim, ocultado em nosso meio. Por essa teologia barata, falsa. Aqui tem uma imagem que representa o que os anjos fazem dentro das igrejas, em grupos, em casas, na rua. É a missão dos santos anjos celestiais preparar nossa alma para uma compreensão da palavra de Deus, para recebermos o poder que é o quê? A verdade pura e não adulterada. De modo a sermos encantados por sua beleza,
ademoestados pelas suas advertências e animados e confortados pelas suas promessas, para que escapemos das concupiscências que há no mundo, para que tenhamos força a resistir às tentações. O diligente e humilde estudante, buscando com fervorosa oração o estudo da verdade, segundo ela é em Jesus, ou seja, não adulterada, será muito seguramente recompensado. Ele busca auxílio não nas ideias de escritores humanos, em pastores, em PhDs, mas na fonte da sabedoria e conhecimento. E sob a guia de seres santos, anjos, no contexto, obtém o claro conhecimento da verdade, o poder da palavra de Deus. Mais uma imagem ilustrativa, o anjo soprando o poder, a luz, o poder sobrenatural na mente humana, para que essa mente receba o poder da palavra, que é a compreensão clara, correta, perfeita da verdade da palavra de Deus. Quando estudamos as Escrituras com o sincero desejo de ficar sabendo qual é o nosso dever, há anjos bem perto, ao lado de nós, para impressionar-vos a mente e fortalecer a imaginação, pensamentos, para discernir as coisas, verdades sagradas reveladas na palavra de Deus. Isso é espírito de profecia, que a teologia barata não ensina. E muitos, mesmo não estando dentro da igreja, não ensinam essas coisas. Continuando, as escrituras sagradas são a perfeita norma da verdade, e como tal, a ela se deve dar o mais alto lugar na educação. Então, através das escrituras, os anjos, aos santos anjos, pertencem à mais alta educação. Como é que ele educa os homens? Pelo poder que está nele, eles inspiram, eles dão discernimento na mente humana para se compreender a verdadeira educação nas escrituras, no espírito de profecia. Então é um texto ligado ao outro. Quando examinamos a palavra de Deus, anjos estão ao nosso lado, fazendo incidir brilhantes raios de luz sobre as páginas sagradas. As escrituras falam ao homem como tendo ele poder de escolha entre o certo e o errado. Aí está o poder que a palavra comunica para o homem obedecer ou desobedecer. Fala-lhe em advertência e repreensão, em súplica e animação. Amém, Senhor, por tudo isso. Continuando, quando a palavra de Deus se torna o nosso conselheiro e pesquisamos as escrituras em procura de luz, os anjos do céu aproximam-se para nos impressionar a mente e iluminar o entendimento, de modo que se possa, na verdade, dizer: a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento ao simples. Poder. Podemos ver quão incapaz é a sabedoria do homem para compreender os segredos do coração ou os conselhos de Deus, sem esclarecimento especial do céu. Se estudarem a palavra de Deus com o espírito disposto a aprender, orando e vigiando em oração e também trabalhando enquanto oram, anjos de Deus lhe abrirão o entendimento pelo poder e a luz que está neles, para que vejam a verdade em sua beleza. Mais um texto, testemunho 5. Não deveriam estar onde possam ter os santos anjos a auxiliá-lo, dando-lhe sabedoria e conhecimento de Deus, como Deus fez com Daniel, inspirando-o a transmitir corretamente as ideias, a fim de poder fazer adequadamente o trabalho de tradução? É uma pergunta afirmativa, sim. Precisamos receber, suplicar para que Deus nos dê essa presença de seu Espírito.
Ao examinarem as escrituras para ver se essas coisas eram assim, uma nova luz brilhava em seu entendimento, porque os anjos estavam circulando entre eles e impressionando seu espírito-mente com as verdades contidas nas publicações que haviam estado a ler. Bereanos. As tentações muitas vezes parecem irresistíveis, porque pela negligência da oração e estudo da Bíblia, o que é tentado não pode facilmente lembrar das promessas de Deus e enfrentar Satanás com as armas das Escrituras, com o poder das Escrituras. O que acontece então? Anjos, porém, acham-se em redor dos que estão desejosos de serem ensinados nas coisas divinas e no tempo de grande necessidade, de prova, de tentação, lhes trarão à lembrança as mesmas verdades da palavra de Deus que eles necessitam. O poder para eles enfrentar a Satanás. Esse é o poder. Não se engane, não se iluda com essas interpretações da teologia falsa, barata, em nosso meio. Daniel falava com Deus. O céu estava aberto perante ele, mas as elevadas honras conferidas a ele eram um resultado de humilhação e fervorosa comunhão com Deus. Oração. Todos os que, de coração, creem na palavra de Deus, terão fome e sede de um conhecimento puro de sua vontade. Deus é o autor da verdade. Ele ilumina o entendimento por meio dos anjos, do poder que está em seus anjos, obscurecido, e dá à mente humana poder para aprender a compreender as verdades de sua palavra, que ele revelou em sua palavra. Esse é o poder. Ele dá poder na mente humana para compreender o poder da palavra, que é a verdade pura e não adulterada. Muito claro. Muito claro. Mas, irmão Gênesis, por que a igreja, a teologia não prega essa mensagem? Porque estão em apostasia. Toda essa beleza de templos, de homens PhD falando bonito, é tudo uma ilusão. Isso aí também existia lá nos doutores da lei do tempo de Jesus. Eram homens doutos que falavam bonito, mas não tinha o conhecimento, não tinha o poder, não recebiam o poder e não tinha o poder da palavra de Deus, que era a interpretação correta da palavra dele. Foi-me mostrado que somente a verdade revelada pelo poder de Deus pode manter os homens no caminho da humilde obediência. Ser-lhes-á comunicado poder para a obediência e para o serviço, assim como Cristo prometeu. Muitas pessoas, quando lê esses textos de maneira isolada, sem todo esse contexto que eu estou apresentando, o que é que elas pensam? Aí, ó, Cristo me comunica poder para que eu possa obedecer. Então eu preciso de um poder para obedecer. Só que as pessoas não entendem que esse poder que Cristo comunica não é um poder que eles imaginam. Ou seja, um poder que entra e dá uma força sobrenatural e a pessoa vai obedecer de maneira irresistível. Isso é uma ilusão. O poder que Cristo comunica é o que temos visto. É a compreensão correta da palavra dele. E se você e eu quiser obedecer, façamos de maneira voluntária, custe o que custar. É isso. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem que muitos vão negar, vão menosprezar, vão ridicularizar, porque não querem aceitar a realidade dos fatos. Só um minutinho, irmãos. O notebook está descarregando. Vamos colocar a carga
Continuando. Cristo tornou possível que todo filho de Adão pudesse, por uma vida de verdadeira fé e obediência, vencer o pecado e ressurgir também da sepultura, para receber sua herança de imortalidade adquirida pelo sangue de Cristo. Então Cristo nos dá a oportunidade, ele tornou possível, ele está disposto a nos dar o poder, tanto para compreender a palavra, como para compreender o poder da palavra, que é a verdade pura e não adulterada. Mas para o homem vencer, ele tem que colocar em prática, obedecer essa palavra que o poder lhe revelou. Unicamente com o auxílio divino do Mestre podemos compreender as verdades da palavra, o poder da palavra. Podemos trocar. Troque e você verá que fica tudo claro. Unicamente com o auxílio divino, ou seja, unicamente com o poder divino trabalhando em nossa mente, podemos compreender o poder da palavra, que é a verdade. É por isso que aqui, Deus é o autor da verdade. Ele ilumina o entendimento obscurecido, cego, e dá à mente humana poder para aprender e compreender as verdades. Qual é o livro? Conselho para a Igreja. Conselho para a Igreja, que de conselho não estão recebendo nada, né? Leia os livros e não entende nada. Faltando aqui, isso. Unicamente com o auxílio do Divino Mestre podemos compreender as verdades de sua palavra. Continuando. Se permanecerdes nele, em oração, em fé, estudando diligentemente sua palavra, tereis poder. Tereis poder para discernir o poder espiritual da palavra, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Vejo que preciso esforçar-me para manter a mente em contínua acessão a Deus, se quiser manter vitória sobre as tentações de Satanás. Então nós temos que nos esforçar, reconhecer que existe um poder acima de nós, que nós necessitamos sobre a nossa mente. Se assim fizermos, Deus ele é fiel e cumprirá sua promessa. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará e vos dará força para resistir às tentações. Não há poder em vós, separado de Cristo, mas tendes o privilégio de ter Cristo permanente em vosso coração pela fé pela fé. E ele pode vencer o pecado em vós quando com eles cooperardes. Tem uma condição aqui. O que é cooperar com ele? Vamos lá. Vamos lá. O coração repleto das preciosas verdades da palavra de Deus. Vamos trocar aqui. O coração repleto das preciosas verdades, poderes da palavra de Deus, está fortalecido contra todo o poder, toda a tentação de Satanás, contra os pensamentos impuros e atos não santificados. À medida que recebeis a palavra com fé, ela vos comunica poder, verdade para obedecer. É assim que se compreende essas questões. Quando não se tem essa compreensão, as pessoas têm uma interpretação pelo espírito do inimigo, enganando elas com uma compreensão errada, para que elas se mantenham sempre pedindo um poder, né, que não exija dela uma obediência voluntária, como é o caso. No poder que ela tem, ou seja, no poder que a palavra tem, que é a verdade pura, homens e mulheres têm quebrado cadeias de hábitos pecaminosos,
renunciaram ao egoísmo, o profano tornou-se reverente, o bêbado sóbrio, o vicioso puro. Pessoas nascidas na semelhança de Satanás foram transformadas à imagem de Deus. A mudança é, em si mesma, um milagre dos milagres. Concordo. Uma modificação realizada pela palavra é um dos mais profundos mistérios da palavra. Continuando. A palavra de Cristo cairá com poder vivo. Sobre quem? Sobre os corações obedientes. E mediante a aplicação, a prática da verdade divina, reproduzir-se-á a perfeita imagem e caráter de Deus. E se dirá no céu: estais perfeito nele. Então é assim que a palavra transforma. É assim que a palavra cria um coração novo. Não de uma maneira miraculosa, como muitos imaginam e estão esperando, como milhões estão esperando, né? Enganados pelo inimigo, por uma compreensão distorcida do verdadeiro sentido do poder de Deus, da palavra de Deus. A verdade é eficaz, e mediante a obediência, seu poder transforma a mente à imagem de Jesus. Olha só, a verdade é eficaz. E mediante a obediência, seu poder transforma, mediante a obediência, cooperação, seu poder transforma a mente à imagem de Jesus. É a verdade como é em Jesus que aviva a consciência e transforma a mente, pois chega ao coração acompanhada pelo Espírito Santo, que é o poder iluminador na mente humana. Devemos primeiro ter cuidado de nós mesmos, recebendo com o coração humilde os princípios da verdade e pondo-os em prática em perfeita obediência, cooperação. Isto produzirá gozo e paz. Deste modo, comemos a carne e bebemos o sangue do Filho de Deus e nos tornamos fortes em sua força. Muitos jamais atingem a posição que poderiam ocupar, porque esperam que Deus faça por eles aquilo que Ele lhes deu poder para fazerem por si mesmo. Entenderam? Muitos estão esperando que Deus faça por eles, vença seus pecados, resista à tentação por eles, quando na verdade Deus já lhe deu o poder. Ou seja, a compreensão da palavra dele. E eles estão aí esperando, né, um poder miraculoso para vencer seus pecados. E Satanás vai mantendo eles, até que morrem, até que termine o tempo da graça, e eles estão esperando um poder miraculoso, né? Não obstante, necessitamos da habilidade e do poder que Deus nos tem dado, ou seja, da verdade que Ele tem nos dado para ser posta em prática. Lembra do texto? Que Cristo veio a essa terra para dar um poder que por nenhum outro modo não seria dado a adquirir? Qual é esse poder? Perguntou a profeta. O de apoderar-se de suas verdades, da sua palavra, e colocá-la em prática, à risca. O poder de Deus vinha sobre mim, e eu era habilitada a definir claramente o que era a verdade ou erro. Percebem? Então, o poder que vem sobre a mente é o poder que nos faz discernir ou compreender o poder da palavra, que é a verdade pura. Então, quando a irmã ele fala, o poder de Deus vinha sobre mim, ela está falando, o Espírito de Deus vinha sobre mim. E eu era habilitada por esse Espírito, por esse poder, a definir claramente o que era a verdade e o erro. A luz do céu repousou sobre mim e logo perdi a noção das coisas terrestres. Meu anjo assistente apresentou diante de mim
alguns dos erros dos presentes e também a verdade em contraste com os seus erros. Então veja os anjos novamente relacionado com o poder que desce para habilitar não somente os profetas, mas o povo de Deus a compreender a verdade de sua palavra. Emprega os seus santos anjos para trazerem poder divino, a fim de aliar-se aos nossos esforços humanos. Pudessem os olhos daqueles que falam serem abertos, veriam agências celestiais, anjos, movendo-se com poder divino sobre os corações dos ouvintes. Cristo deixou em nossas mãos sua obra e temos de lutar com Deus, suplicando dia e noite por o poder invisível. Que poder é esse? É o poder invisível dos santos anjos que estão à espera perante o trono de Deus para comunicá-lo a todos os que se acham em trevas, a fim de que difundam a luz do céu. Como os pássaros estão prontos a tirar da mente, como os pássaros estão prontos a tirar a semente do caminho, assim também Satanás está atento para tirar da mente os princípios da verdade divina. Teme que a palavra de Deus possa despertar os negligentes e ter efeito sobre o coração endurecido. Olha ele, olha a obra dele. Satanás e seus anjos estão nas reuniões onde o evangelho é pregado, enquanto anjos do céu se esforçam para impressionar os corações com a palavra de Deus. O inimigo está alerta para torná-la sem efeito. Esse é o conflito. O Espírito de Deus trabalhando na mente através dos anjos e o Espírito de Satanás também trabalhando através dos seus anjos na mente humana. Tá aqui, ó. Fiz uma ilustração aqui, né? Os dois anjos do mal e os dois anjos de Deus. Satanás e seus anjos sempre procuram obscurecer as verdades que são claras. E Cristo, por sua graça, sempre procura abrir a mente e a compreensão de toda a verdade essencial a respeito da salvação do homem caído. Assim Deus nos tem dado sua palavra, para com ela resistirmos ao mal. Amém. Não basta mesmo que creiamos em Cristo para o perdão dos nossos pecados. Devemos, pela fé, estar recebendo constantemente força e nutrição espiritual dele, mediante sua palavra. Podes lutar contra o inimigo, não em tua força, mas na força que Deus está sempre pronto a conceder. Se confiares em sua palavra, jamais dirá: não posso vencer, não posso resistir. Mas não é fácil vencer tendências hereditárias e cultivadas para o mal. O próprio eu é dominador e se esforça por obter vitória. Mas as promessas são dadas. Ao que vencer, o Senhor apresenta o caminho certo. Mas não compele ninguém a obedecer. Ele deixa aqueles a quem concede a luz, aqueles a quem concede a luz, a aceitem ou desprezem. Mas seu procedimento é seguido de infalíveis resultados. A causa precisa produzir efeito. Ou seja, Jesus apresenta na mente o poder da palavra de Deus e deixa os homens cooperar com ele. Cooperar com ele, que é o quê? Obedecer o poder, praticar a verdade para que seus pecados sejam vencidos em Cristo e para a honra e glória dele em Deus. O Senhor mostrou claramente que ele oferece ao pecador o privilégio de cooperar com Deus. Comunica luz na mente e proporciona provas da verdade. Caso o pecador hesite e deixe de apreciar a luz que alcançou o seu entendimento e agitou as emoções de seu coração e se recuse a obedecer a Deus, a luz se enfraquece, perde mais e mais em força, desvanecendo-se, afinal, a sua visão se torna cego. Depois
depois de comunicada a luz, depois de lhes haverem sido claramente expostos os riscos que correm, fica sobre vocês a responsabilidade. Sempre o Senhor confere ao instrumento humano a sua obra. Eis aí a cooperação humana e divina. Eis o homem trabalhando em obediência à luz concedida. Lembram o que ele falou? Que ele está disposto a vencer quando com ele cooperardes? Vamos voltar aqui. Aqui, ó. Não há poder em vós, separado de Cristo, mas tendes o privilégio de ter Cristo permanente em vosso coração pela fé e ele pode vencer o pecado em vós, quando com ele cooperardes, obedecerdes. Vós tendes a palavra do Deus vivo, e pedindo, podereis possuir o dom do Espírito Santo, para tornar essa palavra um dom. Não, para tornar essa palavra um poder para os que creem e obedecem. A palavra é um poder para os que a recebem, creem e obedecem. Esse poder é o poder que destrói o pecado. Por quê? Porque a obediência é a renúncia do pecado. Quando obedecemos a palavra de Deus, estamos automaticamente renunciando o eu, abandonando o pecado, resistindo à tentação. O Espírito de Deus, porém, não interfere com a liberdade do agente humano. O Espírito Santo é dado para ser ajudador, de modo que o homem coopere com o divino. E lhe é dado a atrair o pecador, convencê-lo do erro, do engano, do pecado, mas nunca forçá-lo à obediência, à cooperação prazerosa e voluntária que Deus exige de cada um dos seus seguidores. Esse é mais um estudo, pela graça de Deus. Aqui está o meu contato. Quem quiser tirar qualquer dúvida, estou aberto como um irmão em Cristo Jesus para conversarmos. Deus abençoe a todos.